Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando você está me assistindo. A palavra que vamos estar estudando aqui um pouco hoje, escutando, veio da ideia de um Dia dos Pais, que se passou, e eu sempre me incomodo muito, eu sinto no meu coração e lembro de pessoas que não têm muitas vezes os pais em casa, Muitas vezes são as mães, chamadas de pães, que cuidam das pessoas e tal, de seus filhos, desde muito novas, Às vezes porque são divorciadas ou porque o esposo faleceu muito cedo e as crianças muitas vezes são criadas sem os pais. Então essa mensagem aqui ela vem muito do desejo disso, de mostrar para as pessoas que existe um Pai Celestial que cuida de todos nós. E o nosso texto base vai se encontrar em Efésios capítulo 3, verso 14 e 15, que fala assim, Por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Esse versículo aqui ele é bem claro quando ele nos fala que existem filhos de Deus tanto no céu quanto na terra. Tudo bem, o versículo também fala de uma família, Só que aí vem a indagação, Será que todas as pessoas que existem são filhas de Deus? E aí a gente vê uma realidade, que muitas pessoas elas são muitas vezes religiosas, muitas pessoas sabem que existe um Deus, mas não tem um relacionamento com Deus. E aí que vem a indagação desse versículo. Será que todas essas pessoas são filhas de Deus? E aí nós vamos para João capítulo 1, verso 11 e 12, que vai nos falar um pouco sobre isso. Diz assim, Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então aqui a gente vê esse versículo aqui classificando quem são os filhos de Deus, através de Jesus Cristo. Os filhos de Deus são aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. São esses que são os filhos de Deus. Não adianta nós termos somente uma empatia com o nosso Deus, temos que crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E aí nós podemos ver 3 pontos, que vão nos identificar. E aí você que está assistindo esse vídeo, analise sua vida e veja se você é um filho de Deus. Porque esses 3 pontos vão nos mostrar um pouco sobre nós filhos e um pouco sobre o nosso Pai. E o primeiro ponto é que nós temos que manifestar a natureza de Cristo, manifestar a natureza do nosso Deus, E se encontra em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Versículo bem conhecido, diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E aqui nós podemos fazer uma analogia, sabe? Eu sou filho do Márcio Fossa aqui da igreja, todo mundo fala que eu sou a Xerox dele, e necessariamente por eu ser filho dele, eu vou trazer o DNA dele, eu vou trazer o material genético dele, E as pessoas conseguem ver que eu sou filho dele por causa da aparência. Eu não acho muito, mas as pessoas falam, não tem outra opção a não ser acreditar. Mas se nós somos filhos de Deus, nós temos que ser imitadores de Cristo, sabe? Nós temos que carregar o DNA dele. Nós temos que manifestar a natureza de Deus aqui na terra, manifestar a natureza de Cristo aqui na terra. O segundo ponto é que nós somos herdeiros, E aí vem algo muito interessante. A Bíblia fala sobre a vida eterna, sabe? É o que nós muitas vezes colocamos como principal, certo? A nossa salvação. Só que além dessa nossa salvação, existe um reino todo à espera de nós, porque nós somos herdeiros. E nós somos herdeiros por algo muito interessante. Jesus Cristo, ele era o Filho unigênito, quando ele veio à cruz e morreu por nós, certo? Ele era o único filho. E aí, depois de muitos anos, ele se tornou o primogênito de muitos,
sabe? Isso é algo impressionante, porque se Jesus Cristo ele é o herdeiro de uma legião celestial, então nós também somos co-herdeiros dele, nós também temos herança nos céus, né? E isso se encontra em Romanos 8:17, que fala assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Essa palavra aqui, co-herdeiros, quer dizer mesmo direito, né? E o versículo também nos lembra, né, de palavras de Paulo, né, que os sofrimentos aqui na terra, né, não se comparam com a glória que está por vir, né? Não se comparam com o que o nosso Deus tem preparado para cada um de nós. E aí, se tratando de herança, eu queria lembrar também de Mateus capítulo 15, né, versículos 21-28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ela respondeu: eu fui enviada apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquela mesma instante a sua filha foi curada. Aqui nós vemos um texto que demonstra o que uma pequena parcela da herança que Deus tem guardada para nós pode fazer com a nossa vida, né? Jesus aqui, muitas vezes quando eu li esse texto eu pensava assim: nossa, mas por que Jesus Cristo ele não falou com aquela mulher, né? Primeiramente, a gente vê que ele não dirigiu palavra para aquela mulher de primeira, né? Mas como tudo que o Senhor Jesus Cristo fazia, né? Como todas as histórias da Bíblia, tudo tinha um sentido, tudo tinha um propósito. E eu vejo que aqui nesse momento era muito para ensinar aos discípulos naquela ocasião. Ele queria que aquela mulher ela fizesse aquele ato, né? E acredito que tivessem pessoas ali em volta além dos discípulos. Então aquilo ali seria um testemunho de uma grande fé. E aí, meus irmãos, essa mulher ela usa de palavras maravilhosas, porque Jesus Cristo fala para ela assim que não era bom, não era lícito que ele pegasse a comida dos filhos dele, ou seja, a palavra que ele tinha para o povo de Israel, e desse para ela, né? Não era bom, porque o povo de Israel que eram os filhos dele, não uma mulher cananeia, né? E aí aquela mulher fala para ele assim: olha, Senhor, se os seus filhos não estão sabendo aproveitar a sua mensagem, manda as migalhas para mim que eu vou aproveitar. E aí nós podemos lembrar de uma criança comendo, né, muitas vezes, que derrama muita comida ao redor do prato, ela não aproveita a comida por inteiro, né? Eu sempre aproveitei tudinho lá em casa, principalmente quando é estrogonofe. Mas ela estava se referindo a isso, sabe? Aquele povo ele não estava sabendo aproveitar a palavra que Jesus Cristo estava entregando. E aquela mulher falou assim: olha, me dá só as migalhas que seu povo está deixando escapar, porque essas migalhas podem fazer um milagre na minha vida. E através dessas migalhas, olha, houve cura e houve libertação. Algo impressionante, somente com migalhas. O terceiro ponto, né, é o amor que Deus nutre por nós, é o amor incomparável que ele tem por cada um de nós, né? A Bíblia fala amor incondicional que Deus tem sobre nós, né? E aí o versículo nós podemos usar, se encontra em Romanos capítulo 8, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Sabe,
Jesus Cristo se fez pobre para conosco, para nos salvar, sabe? Aquele que tinha tudo, aquele que era Deus, mas não ousou por usurpação ser igual a Deus. Ele entregou tudo por nós. E isso é algo impressionante, porque é a máxima de humilhação que poderia se ter. Já pararam para pensar que a maior humilhação para o ser humano é morrer? Porque a proposta que Deus tinha para conosco era que nós fôssemos eternos, assim como Deus. Era que nós vivêssemos com Ele eternamente. E a partir do momento que o pecado entra na nossa vida, nós podemos morrer. Sabe, isso é uma lembrança da nossa falha, dos nossos pecados. Nós somente morremos por causa do nosso pecado. Somente por causa disso, né? E aí Deus, ele se humilhou, a máxima humilhação que um ser humano pode ter, que é a morte. E se entregou por nós. Se fez miserável para cada um de nós, para sermos salvos, né? Então, o terceiro ponto é o amor que o nosso Pai nutre por nós, né? Então, essa palavra aqui, essa pequena mensagem, né, é para que nós nos despertemos, né, em assumir o nosso papel como filhos de Deus, né? E você que não ainda é filho de Deus, né, venha aceitar esse Jesus Cristo, venha aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador, porque Ele tem grandes coisas para a nossa vida. Amém? Fiquem com Deus, não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem, aquelas pessoas que necessitam da palavra de Deus, de uma esperança na vida delas, e se inscrevam no nosso canal, tá bom? Vocês serão muito bem-vindos, tanto aqui no nosso canal, tanto na nossa localidade, aqui em Santo Agostinho, em Volta Redonda. Fiquem com Deus.